Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós iremos começar a observar, a analisar o módulo, não é sempre falo capítulo, o módulo 14. O módulo 14 fala sobre concretismo, tropicalismo e literatura contemporânea 1. Nós não falaremos sobre o módulo 14 hoje, né, completamente, não falaremos sobre todo o capítulo 14, porque ele é bastante grande, então, dessa forma, será dividido em duas partes, beleza? Então, gente, recapitulando, quando nós começamos as aulas do segundo ano, eu acho que nós iniciamos falando sobre realismo, né? E aí falamos sobre Machado de Assis. Machado de Assis é um autor bastante crítico, um dos autores mais importantes da literatura brasileira e não só, né? Depois, e aí o realismo, nós quando estudamos realismo e naturalismo, né? Naturalismo tem a questão do determinismo, né? O homem é produto do meio. Temos o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é bastante importante. É um livro que personifica o cortiço, né? Aí depois nós falamos, depois de realismo, naturalismo, falamos sobre parnasianismo, Olavo Bilac, rimas ricas, rimas preciosas, né? Aquele lema, a arte pela arte. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Simbolismo tem a questão do onírico, a questão da morte, né? Como o próprio nome fala, a gente tem o símbolo, a gente não tem uma ideia muito clara do que o sujeito poético está dizendo, ela quer simbolizar, né? E aí, depois do simbolismo, temos aí realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Depois do simbolismo vem o pré-modernismo, falamos do pré-modernismo, falamos do modernismo, que é dividido em 3 gerações. E agora, então, nós vamos falar sobre o concretismo, sobre o tropicalismo, beleza? Então, beleza, só para vocês recapitularem aí um pouquinho da ordem. Vamos lá, concretismo. O concretismo foi um movimento literário de vanguarda, criado em 1956, que teve como líderes Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que são chamados de Os Irmãos Campos, né? E Décio Pignatari. Os primeiros sinais de que uma nova estética nascia, então percebam, o pré-modernismo ele se intitula pré-modernismo justamente porque ele não era uma escola literária, né? Existiam vários autores escrevendo, não havia uma linha muito em comum. E aí depois o romantismo, o modernismo primeira geração começa com a Semana de Arte Moderna em 1922. E o que o modernismo quis? O modernismo quis romper, né? Quis criar uma nova literatura, uma nova maneira de pensar, quis chocar. E de fato conseguiu, porque vocês devem se lembrar de que a Semana de Arte Moderna não foi vista de uma maneira muito positiva por todos, principalmente por Monteiro Lobato, né, que causou ali uma certa confusão. Então, gente, aqui o concretismo quis fazer algo parecido. Percebam, os primeiros sinais de que uma nova estética nascia surgiram 4 anos antes, no primeiro número da revista Noigandras, acho que assim se fala. O concretismo significou o rompimento, então, olha, rompimento de novo, né, com a poesia lírica das gerações anteriores. Então, o lirismo é essa poesia que fala sobre os sentimentos. Ah, o modernismo falava só sobre sentimentos? Com certeza não. O modernismo fez muitas críticas, né? O modernismo fugiu um pouco, que, na verdade fugiu bastante, né? Da idealização com que o romantismo falava da mulher, com que falava da pátria, né? Então o nacionalismo era bem importante também no modernismo, assim como foi lá no romantismo, mas no romantismo era muito idealizado e o modernismo já fazia isso de uma maneira mais real, né? Então, o concretismo significou o rompimento com a poesia lírica das gerações anteriores. Foi um divisor de águas entre a poesia do passado, intimista e digressiva, e a poesia do presente, mais objetiva e dinâmica. Os concretistas influenciaram diversos artistas de outros países. Então, a gente tem uma interligação, né, gente? Nós falamos que o Brasil, na literatura brasileira, bebia muito na água da literatura europeia,
Tanto é que o modernismo quis fazer essa desvinculação, né? Então, o concretismo significou o rompimento, já falamos sobre isso, né? Tá. Os concretistas influenciaram diversos artistas de outros países, não somente no campo da literatura. O movimento acabou transcendendo a literatura, né? Passando pela literatura e dialogou com outras formas de manifestação artística. As principais influências do concretismo encontram-se nas vanguardas do futurismo e do cubismo. Então, o futurismo ele zelava muito, ele prezava muito pela velocidade, né? E o cubismo apresentava figuras, né, como o próprio nome já fala, de figuras geométricas, certo? E no poeta simbolista francês Mallarmé, em seu livro, né, não vou pronunciar. Antes de se traçarem as características da poesia concreta, cabe esclarecer um fator que muitas vezes é o que causa certa rejeição por parte dos leitores mais tradicionais em relação ao concretismo. Como o plano piloto indica, os concretistas buscavam criar, olha que interessante, o poema produto, um objeto útil. Dessa forma, não se deve esperar de um poema concreto o tema da saudade, tão recorrente no romantismo, né? Ou o bocolismo árcade. Então, percebam que o romantismo falava muito sobre, idealizava a infância. A infância era um lugar, entre aspas, um lugar, né, bom de se viver, em que as pessoas eram felizes, né? E temos Casimiro de Abreu, que fala sobre a saudade, né? E o bucolismo, né? No arcadismo. O arcadismo prezava muito pelo campo, né? Aquela coisa dos animais, aquela atmosfera positiva, né? Então, o homem e o meio ambiente, né? O homem e o meio ambiente, eles em determinado momento pareciam um só, né? Eles se completavam. Beleza, então, características. Se pararmos para analisar os poemas concretos, nenhum deles possui um tema característico, sem contar que, na maioria das vezes, o tema não é o centro, ele não é o cerne da poesia concretista, como acontece nas demais correntes estéticas que prezam, antes de tudo, pelo tema, pelo conteúdo. Na poesia concreta, vemos a centralização no significante, parte gráfica, física concreta, plano de expressão, e não no significado, parte semântica abstrata, plano de conteúdo. Então, gente, nessa poesia concreta, o que predomina, né, o que é o centro, é essa parte gráfica, é a maneira como esse poema é construído. O significante determina os possíveis significados e, portanto, os significados são consequência do significante. Ou seja, o que prepondera, né, o que aquilo quer dizer fica em segundo plano, porque o que mais importa é a maneira como aquilo é feito. Por isso se afirma que a poesia concreta é uma realidade em si, não uma poesia sobre alguma coisa, como faziam as estéticas anteriores.